Boa noite a todos. O meu nome é Zelig Lieberman, eu sou presidente da Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre. Aqui do meu lado está a Ana Paula Terra Machado, ela é presidente da Sociedade Brasileira de Psicanálise de Porto Alegre. São duas sociedades psicanalíticas que são filiadas à Internacional, à Associação Internacional de Psicanálise, que foi fundada pelo Freud em 1910, junto com outros pioneiros da psicanálise. Então, e nós estamos aqui hoje então para homenagear o Freud. Hoje é o aniversário do Freud, ele nasceu em 6 de maio de 1856, e para nós é uma satisfação a gente estar aqui para comemorar esse aniversário do Freud, que é uma figura que se tornou parte da cultura ocidental, da cultura contemporânea, pela permanência de sua obra depois de mais de 100 anos de início da sua obra. E então essa atividade é o Freud 24 horas, né, como foi denominada, por um grupo chamado Free Association, que é um grupo de psicanalistas europeus, que teve então a ideia de fazer essa homenagem ao Freud, que nas 24 horas do dia, vindo do leste para o oeste, começou na Nova Zelândia essa atividade. A cada fuso horário, uma cidade foi convidada então para fazer uma leitura da obra do Freud, cada cidade escolheu a sua obra, né? E há uma transmissão via internet, durante o dia todo foi sendo transmitido. Nós vamos transmitir também pela internet. E é uma satisfação de estar aqui, então. Essa atividade começou lá no leste e vai até, se eu não me engano, a última cidade mais a oeste é Guadalajara. Né? Passou pela Ásia, pela Europa, vai passar depois de nós é Santiago, tem Washington, e acho que a última é Guadalajara, se eu não estou enganado. Então, eu só queria dizer então que é uma satisfação para nós. Porto Alegre foi a cidade do Brasil que foi escolhida para participar. Para nós é uma honra, né, esse convite que nós recebemos. Então, nós estamos muito satisfeitos com isso. Tá? Para a Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre é um prazer e uma honra estar aqui representando a psicanálise brasileira no aniversário do Freud. Vou passar para a Ana Paula, então, que vai fazer também uma falinha. Rapidamente, só saudar a todos que estão aqui e dizer que o texto de hoje é mais um dos textos relativos de Freud quando ele interpela e é interpelado pela cultura. O texto que vai ser lido hoje, O Porquê da Guerra, é uma carta que Einstein dirige a Freud e que Freud responde. Essa intersecção com a cultura, com o seu tempo e com o homem contemporâneo segue vigente na teoria freudiana e nos trabalhos de Freud. É uma grande satisfação, nesse evento conjunto da Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre e a Sociedade Brasileira de Psicanálise de Porto Alegre, poder transmitir as ideias. Todos sejam muito bem-vindos. Muito obrigada. Bom, a leitura do texto do Freud, Porque a Guerra, vai ser feita pelo Davis Wagner, né, com a sua voz maravilhosa. Ele vai ler para nós o texto, então. Tá? Boa noite a todos. Vamos à carta, então. Viena, setembro de 1932. Prezado professor Einstein, quando soube que o senhor intencionava convidar-me para um intercâmbio de pontos de vista sobre um assunto que lhe interessava e que parecia merecer o interesse de outros além do senhor, aceitei prontamente. Esperava que o senhor escolhesse um problema situado nas fronteiras daquilo que é atualmente cognoscível, um problema em relação ao qual cada um de nós, físico e psicólogo, pudesse ter o seu ângulo de abordagem especial e no qual pudéssemos nos encontrar sobre o mesmo terreno, embora partindo de direções diferentes. O senhor apanhou-me de surpresa, no entanto, ao perguntar o que pode ser feito para proteger a humanidade da maldição da guerra. Inicialmente me assustei com o pensamento de minha, quase escrevi, nossa, incapacidade de lidar com o que parecia ser um problema prático, um assunto para estadistas. Depois, no entanto, percebi que o senhor havia proposto a questão não na condição de cientista de natureza e físico, mas como filântropo. O senhor estava seguindo a sugestão da Liga das Nações, assim como Fridtjof Nansen, o explorador polar, assumiu a tarefa de auxiliar as vítimas famintas e sem teto da Guerra Mundial.
Além do mais, considerei que não pediam para propor medidas práticas, mas sim apenas que eu delimitasse o problema da evitação da guerra, tal como ele se configura aos olhos de um cientista da psicologia. Também nesse ponto, o senhor disse quase tudo o que há a dizer sobre o assunto. Embora o senhor tenha antecipado a mim, ficarei satisfeito em seguir no seu rastro e me contentarei com confirmar tudo o que o senhor disse, ampliando-o com o melhor do meu conhecimento ou das minhas conjecturas. O senhor começou a relação entre o direito e o poder. Não se pode duvidar do que seja este o ponto de partida correto de nossa investigação. Mas permita-me substituir a palavra poder pela palavra mais nua e crua, violência. Atualmente, direito e violência nos afiguram como antíteses. No entanto, é fácil mostrar que uma se desenvolveu da outra. E se nos reportarmos às origens primeiras e examinarmos como essas coisas se passaram, resolve-se o problema facilmente. Perdoe-me se nessas considerações que se seguem eu trilhar chão familiar e comumente aceito, como se isso fosse novidade. O fio de minhas argumentações o exige. É, pois, um princípio geral que os conflitos de interesses entre os homens são resolvidos pelo uso da violência. É isto que se passa em todo o reino animal, do qual o homem não tem motivo por se excluir. No caso do homem, sem dúvida ocorrem também conflitos de opinião, que podem chegar a atingir as mais raras nuances da abstração e que parecem exigir alguma outra técnica para sua solução. Esta é, contudo, uma complicação a mais. No início, numa pequena horda humana, era a superioridade da força muscular que decidia quem tinha a posse das coisas, ou quem fazia prevalecer a sua vontade. A força muscular logo foi suplementada e substituída pelo uso de instrumentos. O vencedor era aquele que tinha as melhores armas, ou aquele que tinha maior habilidade no seu manejo. A partir do momento em que as armas foram introduzidas, a superioridade intelectual já começou a substituir a força muscular bruta, mas o objetivo final da luta permanecia o mesmo. Uma ou outra facção tinha de ser compelida a abandonar suas pretensões ou suas objeções por causa do dano que lhe havia sido infligido e pelo desmantelamento de sua força. Conseguia-se esse objetivo de modo mais completo se a violência do vencedor eliminasse para sempre o adversário, ou seja, se o matasse. Isso tinha duas vantagens. O vencido não podia restabelecer sua posição, e o seu destino dissuadiria outros de seguirem seu exemplo. Ademais disso, matar um inimigo satisfazia uma inclinação instintual, que mencionarei posteriormente. A intenção de matar opor-se-ia à reflexão de que o inimigo podia ser utilizado na realização de serviços úteis, se fosse deixado vivo e num estado de intimidação. Nesse caso, a violência do vencedor contentava-se como subjugar em vez de matar o vencido. Foi este o início da ideia de poupar a vida de um inimigo, mas a partir daí, o vencedor teve de contar com a oculta sede de vingança do adversário vencido e sacrificou uma parte da sua própria segurança. Esta foi, por conseguinte, a situação inicial dos fatos. A dominação por parte de qualquer um que tivesse poder maior, a dominação pela violência bruta ou pela violência apoiada no intelecto. Como sabemos, esse regime foi modificado no transcurso da evolução. Havia um caminho que se estendia da violência ao direito ou à lei. Que caminho era este? Penso ter sido apenas um. O caminho que levava ao reconhecimento do fato de que a força superior de um único indivíduo podia se contrapor à união de diversos indivíduos fracos, l'union fait la force. A violência podia ser derrotada pela união, e o poder daqueles que se uniam representava agora a lei em contraposição à violência do indivíduo só. Vemos assim que a lei é a força de uma comunidade. Ainda é violência pronta a se voltar contra qualquer indivíduo que se lhe oponha, funciona pelos mesmos métodos e persegue os mesmos objetivos. A única diferença real reside no fato de que aquilo que prevalece não é mais a violência de um indivíduo, mas a violência da comunidade.
A fim de que a transição da violência a esse novo direito ou justiça pudesse ser efetuada, contudo, uma condição psicológica teve de ser preenchida. A união da maioria deveria ser estável e duradoura. Se apenas fosse posta em prática com o propósito de combater um indivíduo isolado e dominante e fosse dissolvida depois da derrota deste, nada se teria realizado. A pessoa a seguir que se julgasse superior em força haveria de mais uma vez tentar estabelecer o domínio através da violência, e o jogo se repetia ad infinitum. A comunidade deve manter-se permanentemente organizada, deve estabelecer regulamentos para antecipar-se ao risco de rebelião e deve instituir autoridades para fazer com que esses regulamentos, as leis, sejam respeitadas e para superintender a execução dos atos legais de violência. O reconhecimento de uma identidade de interesses como estes levou ao surgimento de vínculos emocionais entre os membros de um grupo de pessoas unidas, sentimentos comuns que são a verdadeira fonte de sua força. Acredito que com isso já tenhamos todos os elementos essenciais: a violência suplantada pela transferência do poder a uma unidade maior que se mantém unida por laços emocionais entre os seus membros. O que resta dizer não é senão uma ampliação e uma repetição desse fato. A situação é simples, enquanto a comunidade consiste em apenas poucos indivíduos igualmente fortes. As leis de uma tal associação irão determinar o grau em que se segura da vida comunal, e assim deve ser garantida. Cada indivíduo deve abrir mão de sua liberdade pessoal de utilizar a sua força para fins violentos. Um estado de equilíbrio dessa espécie, porém, só é concebível teoricamente. Na realidade, a situação complica-se pelo fato de que, desde os seus primórdios, a comunidade abrange elementos de força desigual, homens e mulheres, pais e filhos, e logo, como consequência da guerra e da conquista, também passa a incluir vencedores e vencidos, que se transformam em senhores e escravos. A justiça da comunidade, então, passa a exprimir graus desiguais de poder nela vigentes. As leis são feitas por e para os membros governantes e deixa pouco espaço para os direitos daqueles que se encontram em estado de sujeição. Dessa época em diante, existem na comunidade dois fatores em atividade que são fonte de inquietação relativamente a assuntos da lei, mas que tendem, ao mesmo tempo, a um maior crescimento da lei. Primeiramente, são feitas por certos detentores do poder, tentativas no sentido de colocarem acima das proibições que se aplicam a todos, isto é, procuram escapar do domínio pela lei para o domínio pela violência. Em segundo lugar, os membros oprimidos do grupo fazem constantes esforços para obter mais poder e ver reconhecidas na lei algumas modificações efetuadas nesse sentido, isto é, fazem pressão para passar da justiça desigual para a justiça igual para todos. Essa segunda tendência torna-se especialmente importante se uma mudança real de poder ocorre dentro da comunidade, como pode ocorrer em consequência de diversos fatores históricos. Nesse caso, o direito pode gradualmente adaptar-se à nova distribuição do poder, ou, como sucede com maior frequência, a classe dominante se recusa a admitir a mudança e a rebelião e a guerra civil se seguem, com uma suspensão temporária da lei e com novas tentativas de solução mediante a violência, terminando pelo estabelecimento de um novo sistema de leis. Ainda há uma terceira fonte, da qual podem surgir modificações da lei, e que, invariavelmente, se exprime por meios pacíficos, consiste na transformação cultural dos membros da comunidade. Isto, porém, propriamente faz parte de uma outra correlação e deve ser considerado posteriormente. Vamos, pois, que a solução violenta de conflitos de interesse não é evitada sequer dentro de uma comunidade. As necessidades cotidianas e os interesses comuns, inevitáveis ali onde pessoas vivem juntas, num lugar, tendem, contudo, a proporcionar a essas lutas uma condição rápida
e sob tais condições, existe uma crescente probabilidade de se encontrar uma solução pacífica. Outro sim, um rápido olhar pela história da raça humana revela uma série infindável de conflitos entre uma comunidade e outra, ou diversas outras, entre unidades maiores e menores, entre cidades, províncias, raças, nações, impérios, que quase sempre se formaram pela força das armas. Guerras dessa espécie terminam ou pelo saque ou pelo completo aniquilamento e conquista de uma das partes. É impossível estabelecer qualquer julgamento geral das guerras de conquista. Algumas, como as empreendidas pelos mongóis e pelos turcos, não trouxeram senão malefícios. Outras, pelo contrário, contribuíram para a transformação da violência em lei, ao estabelecerem unidades maiores, dentro das quais o uso da violência se tornou impossível e nas quais um novo sistema de leis solucionou os conflitos. Desse modo, as conquistas dos romanos deram aos países próximos ao Mediterrâneo a inestimável Pax Romana, e a ambição dos reis franceses de ampliar os seus domínios criou uma França pacificamente unida e florescente. A instituição da Liga das Nações seria totalmente inatingível se ignorasse o fato de que houve uma tentativa corajosa, como raramente, talvez jamais, em tal escala, se fez antes. Ela é uma tentativa de fundamentar a autoridade sobre um apelo e determinadas atitudes idealistas da mente, isto é, a influência coercitiva, que de outro modo se baseia na posse da força. Já vimos que uma comunidade se mantém unida por duas coisas: a força coercitiva da violência e os vínculos emocionais, identificações é o nome técnico, entre os seus membros. Se estiver ausente um dos seus fatores, é possível que a comunidade se mantenha ainda pelo outro fator. As ideias a que se faz apelo só podem, naturalmente, ter importância se exprimirem afinidades importantes entre os membros, e pode-se perguntar quanta força essas ideias podem exercer. A história nos ensina que, em certa medida, elas foram eficazes. Por exemplo, a ideia do panhelenismo, o sentido de ser superior aos bárbaros de além fronteiras, ideia que foi expressa com tanto vigor no Conselho Anfictiônico, nos oráculos e nos jogos. Foi forte a ponto de mitigar os costumes guerreiros entre os gregos, embora, é claro, não suficiente forte para evitar disserções bélicas entre as diferentes partes da nação grega, ou mesmo para impedir uma cidade ou confederação de cidades de se aliar com o inimigo persa, a fim de obter vantagem contra algum rival. A identidade de sentimento entre os cristãos, embora fosse poderosa, não conseguiu, à época do Renascimento, impedir os estados cristãos, tanto os grandes como os pequenos, de buscar o auxílio do sultão em suas guerras de uns contra os outros. E atualmente não existe ideia alguma que espera-se venha a exercer uma autoridade unificadora dessa espécie. Na realidade, é por demais evidente que os ideais nacionais pelos quais as nações se regem nos dias de hoje atuam em sentido oposto. Algumas pessoas tendem a profetizar que não será possível pôr um fim à guerra, enquanto a forma comunista de pensar não tem encontrado aceitação universal. Mas esse objetivo, em todo caso, está muito remoto. Atualmente, talvez só pudesse ser alcançado após as mais terríveis guerras civis. Assim sendo, presentemente parece estar condenada ao fracasso a tentativa de substituir a força real pela força das ideias. Estaremos fazendo um cálculo errado se desprezarmos o fato de que a lei, originalmente, era força bruta e que, mesmo hoje, não pode prescindir do apoio da violência. Passo agora a acrescentar algumas observações aos seus comentários. O senhor expressa surpresa ante o fato de ser tão fácil inflamar nos homens o entusiasmo pela guerra e insere a suspeita de que neles exigem atividade alguma coisa, um instinto do ódio e de destruição que coopera com os esforços dos mercadores da guerra. Também nisto, apenas posso exprimir meu inteiro acordo. Acreditamos na existência de um instinto dessa natureza e, durante os últimos anos,
temos nos ocupado realmente em estudar suas manifestações. Permita-me que sirva desta oportunidade para apresentar-lhe uma parte da teoria dos instintos que, depois de muitas tentativas hesitantes e muitas vacilações de opinião, foi formulada pelos que trabalham na área da psicanálise. De acordo com nossa hipótese, os instintos humanos são de apenas dois tipos: aqueles que tendem a preservar e a unir, que denominamos eróticos, exatamente no mesmo sentido em que Platão usava a palavra eros em seu simpósio, ou sexuais, como uma deliberada ampliação da concepção popular de sexualidade, e aqueles que tendem a destruir e matar, os quais agrupamos como instinto agressivo ou destrutivo. Como o senhor vê, isso não é senão uma formulação teórica da universalmente conhecida oposição entre amor e ódio, que talvez possa ter alguma relação básica com a polaridade entre atração e repulsão, que desempenha um papel na sua área de conhecimentos. Entretanto, não devemos ser demasiado apressados em introduzir juízos éticos de bem e mal. Nenhum desses dois instintos é menos essencial do que o outro. Os fenômenos da vida surgem da ação confluente ou mutuamente contrária de ambos. Ora, é como se um instinto de um tipo dificilmente pudesse operar isolado, está sempre acompanhado, ou como dizemos, amalgamado, por determinada quantidade do outro lado, que modifica o seu objetivo, ou, em determinados casos, possibilita a consecução desse objetivo. Assim, por exemplo, o instinto de autopreservação certamente é de natureza erótica. Não obstante, deve ter à sua disposição a agressividade para atingir o seu propósito. Dessa forma, também, o instinto de amor, quando dirigido a um objeto, necessita de alguma contribuição de um instinto de domínio para que obtenha a posse desse objeto. A dificuldade de isolar as duas espécies de instinto em suas manifestações reais é, na verdade, o que até agora nos impedia de reconhecê-los. Se o senhor quiser acompanhar-me um pouco mais, verá que as ações humanas estão sujeitas a uma outra complicação de natureza diferente. Muito raramente, uma ação é obra de um impulso instintual, único, que deve estar composto de eros e destrutividade. A fim de tornar possível uma ação, há que haver, via de regra, uma combinação desses motivos compostos. Isto, há muito tempo, havia sido percebido por um especialista da sua matéria, o professor G.C. Lichtenberg, que ensinava física em Göttingen. Durante o nosso classicismo, embora talvez ele fosse ainda mais notável como psicólogo do que como físico, ele inventou uma bússola de motivos, pois escreveu: os motivos que nos levam a fazer algo poderiam ser dispostos à maneira da rosa dos ventos e receber nomes de uma forma parecida. Por exemplo, pão, pão, fama, ou fama, fama, pão. De forma que, quando os seres humanos são incitados à guerra, podem ter toda a gama de motivos para se deixarem levar. Uns nobres, outros vis, alguns francamente declarados, outros jamais mencionados. Não há por que numerá-los todos. Entre eles está certamente o desejo da agressão e destruição, as incontáveis crueldades que encontramos na história e em nossa vida de todos os dias atestam a sua existência e a sua força. A satisfação desses impulsos destrutivos naturalmente é facilitada por sua mistura com outros motivos de natureza erótica e idealista. Quando lemos sobre as atrocidades do passado, a miúde, é como se os motivos idealistas servissem apenas de escusa para os desejos destrutivos e, às vezes, por exemplo, no caso das crueldades da Inquisição, é como se os motivos idealistas tivessem assomado a um primeiro plano na consciência, enquanto os destrutivos lhe emprestassem um esforço inconsciente. Ambos podem ser verdadeiros. Receio que eu possa estar abusando de seu interesse, que afinal se volta para a prevenção da guerra e não para nossas teorias. Gostaria, não obstante, de deter-me um pouco mais em nosso instinto destrutivo, cuja popularidade não é de modo algum igual à sua importância. Como consequência de um pouco de especulação,
pudéssemos supor que esse instinto está em atividade em toda criatura viva e procura levá-la ao aniquilamento, reduzir a vida à condição original de matéria inanimada. Portanto, merece com toda a seriedade ser denominado instinto de morte, ao passo que os instintos eróticos representam o esforço de viver. O instinto de morte torna-se instinto destrutivo quando o auxílio de órgãos especiais é dirigido para fora e para objetos. O organismo preserva sua própria vida, por assim dizer, destruindo uma vida alheia. Uma parte do instinto de morte, contudo, continua atuante dentro do organismo, e temos procurado atribuir numerosos fenômenos normais e patológicos a essa internalização do instinto de destruição. Foi-nos até mesmo imputada a culpa pela heresia de atribuir a origem da consciência a esse desvio de agressividade para dentro. O senhor perceberá que não é absolutamente relevante se esse processo vai longe demais, é positivamente insano. Por outro lado, se essas forças se voltarem para a destruição no mundo externo, o organismo se aliviará e o efeito deve ser benéfico. Isto serviria de justificação biológica para todos os impulsos condenáveis e perigosos contra os quais lutamos. Deve-se admitir que eles se situam mais perto da natureza do que a nossa resistência, para a qual também é necessário encontrar uma explicação. Talvez o senhor possa parecer ser em nossas teorias uma espécie de mitologia, e no presente caso, mitologia nada agradável. Todas as ciências, porém, não chegam, afinal, a uma espécie de mitologia como esta? Não se pode dizer o mesmo atualmente a respeito da sua física? Para nosso propósito imediato, portanto, isto é tudo o que resulta daquilo que ficou dito. De nada vale tentar eliminar as inclinações agressivas dos homens. Segundo se nos conta, em determinadas regiões privilegiadas da terra, onde a natureza provém em abundância, tudo o que é necessário ao homem, existem povos cuja vida transcorre em meio à tranquilidade, povos que não conhecem nem a coerção nem a agressão. Dificilmente posso acreditar nisso, e me agradaria saber mais a respeito de coisas tão afortunadas. Também os bolchevistas esperam ser capazes de fazer a agressividade humana desaparecer mediante a garantia de satisfação de todas as necessidades materiais e o estabelecimento da igualdade, entre outros aspectos, entre todos os membros da comunidade. Isto, na minha opinião, é ilusão. Eles próprios, hoje em dia, estão armados da maneira mais cautelosa, e o método não menos importante que empregam para manter juntos os seus adeptos é o ódio contra qualquer pessoa além das suas fronteiras. Em todo caso, como o senhor mesmo observou, não há maneira de eliminar totalmente os impulsos agressivos do homem. Pode-se tentar desviá-los num grau tal que não necessitem encontrar expressão na guerra. Nossa teoria mitológica dos instintos facilita-nos encontrar a fórmula para métodos indiretos de combater a guerra. Se o desejo de aderir à guerra é um efeito do instinto destrutivo, a recomendação mais evidente será contrapor-lhe o seu antagonista, Eros. Tudo o que favorece e o estreitamento dos vínculos emocionais entre os homens deve atuar contra a guerra. Esses vínculos podem ser de dois tipos. Em primeiro lugar, podem ser relações semelhantes àquelas relativas a um objeto amado, embora não tenham uma finalidade sexual. A psicanálise não tem motivo por que se envergonhar se nesse ponto fala de amor, pois a própria religião emprega as mesmas palavras. Ama teu próximo como a ti mesmo. Isto, todavia, é mais facilmente dito do que praticado. O segundo vínculo emocional é o que utiliza a identificação. Tudo o que leva os homens a compartilhar de interesses importantes produz essa comunhão de sentimento, essas identificações. E a estrutura da sociedade humana se baseia nelas, em grande escala. Uma queixa que o senhor formulou acerca do abuso da autoridade leva-me a uma outra sugestão para o combate indireto à propensão à guerra.
Um exemplo da desigualdade inata e irremovível dos homens é sua tendência a se classificarem em dois tipos, o dos líderes e o dos seguidores. Esses últimos constituem a vasta maioria, têm necessidade de uma autoridade que tome decisões por eles e a qual, na sua maioria, devotam uma submissão ilimitada. Isto sugere que se deva dar mais atenção do que até hoje se tem dado à educação da camada superior dos homens dotados de mentalidades independente, não possível de intimidação e desejosa de manter-se fiel à verdade, cuja preocupação seja de dirigir as massas dependentes. É desnecessário dizer que as usurpações cometidas pelo poder executivo do Estado e a proibição estabelecida pela Igreja contra a liberdade de pensamento não são nada favoráveis à formação de uma classe desse tipo. A situação ideal, naturalmente, seria a comunidade humana que tivesse subordinado sua vida instintual ao domínio da razão. Nada mais poderia unir os homens de forma tão completa e firme, ainda que entre eles não houvesse vínculos emocionais. No entanto, com toda a probabilidade, isto é uma expectativa utópica. Não há dúvida de que outros métodos indiretos de evitar a guerra são mais execuíveis, embora não prometam êxito imediato. Vale lembrar aquela imagem inquietante do moinho que moe tão devagar que as pessoas podem morrer de fome antes de ele poder fornecer a sua farinha. O resultado, como o senhor vê, não é muito frutífero quando um teórico desinteressado é chamado a opinar sobre um problema prático urgente. É melhor a pessoa, em qualquer caso especial, dedicar-se a enfrentar o perigo com todos os meios à mão. Eu gostaria, porém, de discutir mais uma questão que o senhor não menciona em sua carta, a qual me interessa em especial. Por que o senhor, eu e tantas outras pessoas nos revoltamos tão violentamente contra a guerra? Por que não aceitamos como mais uma de muitas calamidades da vida? Afinal, parece ser coisa muito natural, parece ter uma base biológica e ser dificilmente evitável na prática. Não há motivo para se surpreender com o fato de eu levantar essa questão. Para o propósito de uma investigação como esta, poder-se-ia talvez permitir-se usar uma máscara de suposto alinhamento. A resposta à minha pergunta será de que reagimos à guerra dessa maneira, porque toda pessoa tem o direito à sua própria vida, porque a guerra põe um término às vidas plenas de esperanças, porque conduz os homens individualmente a situações humilhantes, porque os compele contra a sua vontade a matar outros homens e porque destrói objetos materiais preciosos produzidos pelo trabalho da humanidade. Outras razões mais poderiam ser apresentadas, como a de que, na sua forma atual, a guerra já não é mais uma oportunidade de atingir os velhos ideais de heroísmo, e a de que, devido ao aperfeiçoamento dos instrumentos de destruição, uma guerra futura poderia envolver o extermínio de um dos antagonistas, ou, quem sabe, de ambos. Tudo isso é verdadeiro. É tão incontestavelmente verdadeiro que não se pode senão sentir perplexidade ante o fato de a guerra ainda não ter sido unanimemente repudiada. Sem dúvida, é possível o debate em torno de alguns desses pontos. Pode-se indagar se uma comunidade não deveria ter o direito de dispor da vida dos indivíduos. Nem toda guerra é passível de condenação em igual medida, de vez que existem países e nações que estão preparados para a destruição impiedosa de outros. Esses outros devem ser armados para a guerra. Mas não me deterei em nenhum desses aspectos. Não constituem aquilo que o senhor deseja examinar comigo e tem em mente algo diverso. Penso que a principal razão por que nos estabelecemos contra a guerra é que não podemos fazer outra coisa. Somos pacifistas, porque somos obrigados a sê-lo por motivos orgânicos básicos. E, sendo assim, temos dificuldade em encontrar argumentos que justifiquem nossa atitude. Sem dúvida, isso exige alguma explicação. Creio que se trata do seguinte: durante períodos de tempo incalculáveis, a humanidade tem passado por um processo de evolução cultural. Sei que alguns preferem empregar o termo civilização. É a esse processo que devemos o melhor daquilo em que nos tornamos,
bem como uma boa parte daquilo do que padecemos. Embora suas causas, seus começos sejam obscuros, é incerto o seu resultado, algumas de suas características são de fácil percepção. Talvez esse processo esteja levando à extinção a raça humana, pois em mais de um sentido ele prejudica a função sexual. Povos incultos e camadas atrasadas da população já se multiplicam mais rapidamente do que as camadas superiormente instruídas. Talvez se possa comparar o processo à domesticação de determinadas espécies animais, e ele se acompanha, indubitavelmente, de modificações físicas, mas ainda nos familiarizarmos com a ideia de que a evolução da civilização é um processo orgânico dessa ordem. As modificações psíquicas que acompanham o processo de civilização são notórias e inequívocas. Consistem num progressivo deslocamento dos fins institutuais e numa ilimitação imposta aos impulsos institutuais. Sensações que para os nossos ancestrais eram agradáveis, tornam-se indiferentes ou até mesmo intoleráveis para nós. Há motivos orgânicos para as modificações em nossas ideias éticos e estéticos. Dentre as características psicológicas da civilização, duas aparecem como as mais importantes: o fortalecimento do intelecto, que está começando a governar a vida, e a internalização dos impulsos agressivos, com todas as suas consequentes vantagens e perigos. Ora, a guerra se constitui na mais óbvia oposição à atitude psíquica que nos foi incutida pelo processo de civilização, e por esse motivo não podemos evitar de nos rebelar contra ela. Simplesmente não podemos mais nos conformar com ela. Isto não é apenas um repúdio intelectual e emocional. Nós, os pacifistas, temos uma intolerância constitucional à guerra, digamos, uma idiosincrasia exacerbada no mais alto grau. Realmente parece que o rebaixamento dos padrões estéticos na guerra desempenha um papel dificilmente menor em nossa revolta do que as suas crueldades. E quanto tempo teremos de esperar até que o restante da humanidade também se torne pacifista? Não há como dizê-lo. Mas pode ser utópico esperar esses dois fatores, a atitude cultural e o justificado medo das consequências de uma guerra futura, venham a resultar dentro de um tempo previsível em que se põe um término à ameaça de guerra. Por quais caminhos ou por que atalhos isto vai se realizar, não podemos adivinhar. Mas uma coisa podemos dizer: tudo que estimula o crescimento da civilização trabalha simultaneamente contra a guerra. Espero que o senhor me perdoe se o que eu disse o desapontou, e com a expressão de toda estima, subscrevo. Cordialmente, Sigmund Freud. Obrigado. Boa noite a todos. É um prazer, como o Zelig e a Ana Paula falaram, receber todos aqui para ouvir o texto, para celebrar conosco o aniversário do Freud. E a escolha do texto, que é um texto da época da Segunda Guerra Mundial, né, o diálogo entre o Freud e o questionamento do Einstein ao Freud, que nos pareceu, né, ainda muito atual. Então, a gente quer abrir o debate, né? Quem quiser fazer perguntas, comentários, a gente vai dispor a palavra. Sob um ponto de vista da época em que esse texto foi escrito, e alguns momentos que a sociedade brasileira vive hoje, eu acho que cabe, sim, cabe um evento como esse, e cabe uma interação com o público, os psicanalistas e o público. Tem muito psicanalista e tem muito público externo, de modo que as duas coisas se unam dentro de uma universidade, que eu acho que isso é uma coisa importantíssima, dentro de uma universidade brasileira, que, de alguma forma, hoje está sendo questionada nas suas áreas de pensar, né? Então,
nós gostaríamos, né, todos de conversar. Se tiver alguém que gostasse de começar, ficaria bom, né? Na verdade, eu acho que eu vou pegar o gancho com o que a Eliane falou, né? E nós comentamos aqui a última frase do texto, de que a guerra está sempre oposta a todos os fins pacifistas. E um texto de 1932, em 2019, é extremamente atual, né? Porque a civilização ocidental hoje está vivendo exatamente, ou muito parecidamente, com o que a Europa viveu na pré-Segunda Guerra Mundial, então, em 1932. Boa noite. Meu nome é Carlos e eu peço licença para fazer uma consideração a respeito do texto, licença aos profissionais da área, porque eu não sou da área, eu sou uma pessoa que li um pouco Freud na medida em que entendo, que sou um leigo, e leio constantemente certamente dos maiores ensaios do século passado, que é o Malestar da Civilização. Isso eu tenho uma leitura continuada disso aí, e vim aqui porque vi no jornal, mas eu não venho assim como um idoso que não teria o que fazer nessa noite em casa, e então resolveu dar uma passada aqui. Eu desconhecia essa carta, eu fui ler a carta do Einstein e depois, hoje à tarde, li a carta do Freud e acho que na leitura faltou um pequeno trecho. Se não me engano. Eu acho que Freud anda em 8 nas suas considerações. Ele se repete, ele diz sempre a mesma coisa. E eu estou dando uma opinião, né? Tá? Eu estou fazendo uma consideração. Quer dizer, ele questiona a guerra, por um lado, pelo instinto destrutivo e, por outro, pelo instinto do Eros, a reação, a antiposição. E todo o tempo ele vai por aí, ele começa com um pequeno histórico, pequenas considerações desde a origem. E ele fala em poder e violência no início. Ele diz que prefere violência, mas depois ele passa a usar o poder. E a questão toda, para mim, da guerra, se resume em poder. Mas há um outro componente que é por que ontem, lá na Cisjordânia, aconteceu o bombardeamento. Não é destruição, não é poder. Aquilo ali tem uma outra dimensão interior, no meu entender, que é muito maior que isso aí, que eu não diria que é religiosa, né? Mas que causa, o que leva o homem, o ser humano, por essa dimensão interior, ao conflito. Não o segura, nada o segura, porque é essa dimensão interior muito forte. E também não acredito ele cita ali amar ao próximo como a si mesmo. Eu jamais consegui entender o que vem a ser amar a si mesmo. E amar ao meu filho como amo o filho do vizinho do condomínio, isso é uma impossibilidade. Então, é algo sem sentido, amar ao teu próximo como a ti mesmo. Primeiro que eu não sei o que é amar a mim mesmo, que diabo de coisa é essa, né? E ainda tem que amar ao meu filho e ao filho do vizinho igual? Não dá.
Então, era a minha consideração, no sentido de que a guerra tem uma outra dimensão inelutável, que é algo que está lá dentro, que é além do instinto, que está vinculada, talvez, a algo que tenha relação com questões religiosas e tal, e que é mortal. É o que eu queria considerar aqui, e desculpe ter tomado tanto tempo. Boa tarde, boa noite. Eu sou Ruggiero Levi, eu sou da Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre. E eu acho maravilhosa essa oportunidade de podermos dialogar em torno a um texto histórico do Freud, num diálogo dele com outro gênio da humanidade, que foi o Einstein, e da enorme preocupação que ele e os intelectuais da época tinham em relação ao pressentimento de uma nova guerra que seria extremamente destrutiva, que foi a Segunda Guerra Mundial. Então, isso aí foi em 1932, foi justamente no período entre guerras, e havia, vamos dizer assim, a preocupação de criar a Liga das Nações, que depois veio a formar, ser o embrião da ONU, para tentar criar alguma legislação internacional, vamos dizer assim, que era uma ilusão, que pudesse prevenir os estados, vamos dizer assim, nacionais de guerrearem entre si. E eu acho que nesse texto, vamos dizer assim, claro, o Freud, ele lança as categorias teóricas, as categorias, os conceitos que ele tinha naquele momento para explicar o comportamento humano, e eu acho que ele... eu acho várias coisas desse texto geniais, né? Quer dizer, uma das categorias que ele coloca nesse texto é a oposição, né, como o Carlos bem lembrou, né, entre a pulsão de vida, eros, e a pulsão de morte. Tá? Mas ele traz, eu acho que o texto do Mal-Estar na Civilização e o outro texto que é Totem e Tabu, que é um texto antropológico importantíssimo dele, estão subjacentes a esse pensamento dele, na medida em que ele diz assim de que a civilização é uma camada fina, é uma camada, como? É um verniz, é uma camada muito tênue, vamos dizer assim, que o ser humano criou e que a qualquer momento pode ser perdida, como foi perdida na Segunda Guerra. Quer dizer, no país que era mais evoluído do ponto de vista intelectual, do ponto de vista artístico, na Alemanha, a filosofia, a poesia, enfim, eram extremamente fortes, mas essa camada, esse verniz, vamos dizer assim, extremamente frágil, extremamente fino, se perdeu facilmente e as pulsões destrutivas vieram à tona com toda a sua força, vamos dizer assim, em toda a sua magnitude. E aconteceu algo que ele antecipa em 1932, ou seja, de que os ideais servem muitas vezes para encobrir as forças destrutivas que estão subjacentes ali. Né? Então, todo o ideal, por exemplo, nazista, de uma superioridade, de uma supremacia ariana, na verdade, acabou encobrindo toda uma pulsão destrutiva enorme que veio. Mas tem um outro elemento que o Freud cita aí, desculpe se eu estou me estendendo um pouquinho, que eu acho fundamental e que eu acho que é extremamente contemporâneo, quando ele diz assim de que nas culturas humanas, nas civilizações humanas, nos dividimos entre os líderes e os liderados, né? E que o rumo dos acontecimentos, eu vou chegar à questão religiosa em seguida, entre líderes e liderado, e que o rumo dos acontecimentos numa determinada sociedade, claro, também levando em conta que uma sociedade tem fatores econômicos, sociais, políticos, religiosos, enfim, que também influenciam no sentido da guerra, mas de que o papel do líder vai ser muito importante nesse momento. E, infelizmente, eu acho que nós estamos vivendo um momento histórico em que as nossas lideranças mundiais nos deixam sempre um tanto quanto apreensivos, né? Seja no Oriente Médio, seja na Europa, seja na Coreia, seja no Brasil, na América Latina, enfim, nós estamos vivendo um momento histórico ímpar, vamos dizer assim, com uma quantidade de líderes, né, que
que eu acho que com muita facilidade vão apelar para a violência, para o controle dos conflitos nacionais, regionais, enfim. Mas, em relação à religião, só para não perder isso que o Carlos disse, eu acho que existem outros fatores da mente humana que nos levam à guerra, né? Que, para o Freud, a gente oscilava entre a pulsão de vida e a pulsão de morte, entre as tendências conscientes e as tendências inconscientes. Mas eu acho que a gente oscila também entre outros estados. Por exemplo, nós temos estados mentais mais primitivos, em que a gente vê um mundo muito dividido entre o bom e o mal, e estados mais maduros, em que a gente consegue ver que nós temos coisas boas e más, e que o outro tem coisas boas e más. E muitas vezes, na minha opinião, as guerras religiosas, elas estão baseadas nessa divisão do bom e do mal. Ou seja, eu sou o bom e do outro lado está o mal que precisa ser destruído a qualquer preço. E isso a gente assiste na humanidade desde a Inquisição e em outras guerras religiosas, tribais, onde eu tenho um pensamento fragmentado, onde eu divido o mundo entre o bom e o mal, e isto me autoriza a partir para a destruição do outro. Mas, desculpe se eu me estendi. Tem uma moça lá atrás. Boa noite a todos. Eu sou Jânia Saldanha, eu sou jurista. E eu gosto muito de uma alusão de um colega nosso, que é francês, que diz que nós é que criamos os nossos pais. Ele nos dá a ideia de uma filiação invertida. Então, como nós vamos atualizar o Freud? Hoje, e parabenizo aqueles que organizaram este belo evento, mais uma vez homenageando esse que foi, talvez, um dos grandes homens, né, que atravessou o século XIX e chegou ao século XX. Mas eu gostaria de fazer, então, uma pergunta, utilizando justamente a reflexão entre esses dois grandes homens do século XX. É que, e esse exercício também é muito interessante, o que Freud não conseguiu pensar, na medida em que hoje nós temos a guerra em outros lugares, e outros tipos de guerra. Ainda que tenhamos mais de 200 focos de guerra no mundo, de guerra representada por violência bélica, nós temos hoje guerra econômica, nós temos guerra técnica, nós temos o domínio da técnica, das tecnologias de informação e comunicação no mundo, que são usadas para dominar e para fazer um outro tipo de guerra. Nós temos o uso do direito como uma arma de guerra econômica hoje. Podemos citar aqui os Estados Unidos. Usam o direito como arma de guerra econômica. Então, e agora, para finalizar e não me estender, talvez a reflexão importante que nós tenhamos que fazer nesta noite é justamente pensar, diante desses cenários de guerras diferentes, terrorismo, ações estatais ostensivas contra, por exemplo, os imigrantes, a produção de todo tipo de vulnerabilidade que nós conhecemos no mundo, em que medida aquilo que Freud nos disse lá no Mal-Estar na Civilização, que para que a gente evolua, nós precisamos ter conhecimento e abrir mão das nossas superstições, em que medida, então, a civilização está perdendo para a barbárie? E o que nós podemos fazer, justamente num tempo em que, como disse a colega, os níveis já baixos de educação em nosso país estão sendo atacados sob um discurso de que as universidades, grosso modo, não são importantes. Podem ser controladas, nosso pensamento pode ser controlado. Eu, como alguém que durante a minha vida atuou como professora da Universidade Federal de Santa Maria, vejo isso como um sinal muito preocupante e negativo da vitória da barbárie sobre a civilização. E o que nós, juristas, o que os colegas da área da psicanálise, da psicologia, das áreas das humanas,
sobretudo, podemos fazer para enfrentar essa onda, para lembrar do filme que muito nos inspirou. Muito obrigada. Eu vou me levantar, senão ninguém vai ver. Bem, meu nome é Ana Paula. Eu estou muito contente de estar podendo participar desse evento, sobretudo com as grandes colocações do Carlos e da jurista, como é o nome? Saldanha. Ah, tá. E justamente porque por uma leitura, né, tão lúcida sobre as questões que o Freud coloca e por terem destacado um dos textos magistrais da obra freudiana, que é o Mal-Estar na Civilização. De qualquer forma, essa citação que o Freud faz, ama o próximo como a ti mesmo, que é uma citação básica da religião, o Freud invoca ali para poder falar de amor, que é um termo que fica banalizado, né, e onde um discurso amoroso hoje não teria muito espaço, né? E ele ficou quase mais dedicado, como disse Júlia Kristeva, uma psicanalista e pensadora que mora na França, quase que o discurso amoroso está ligado mais às músicas do show business e de alguma literatura, e não mais um discurso mesmo de Eros, como o que Freud propõe aí. Então, ele estava usando era uma apologia, não era uma apologia à religiosidade em absoluto, era uma apologia a Eros no sentido de força vital e como uma possibilidade de combate à guerra. De qualquer forma, eu penso que todas as questões que estão colocadas nesse texto, que eu vejo uma atualidade muito grande, e já vou encerrar o meu comentário, é justamente isso. Toda as formas de guerra, de violência, de agressão, e o Freud destaca aí que a agressão é importante para a vida também, mas a violência bruta e a destruição são parte intrínseca do nosso funcionamento emocional. Nós somos movidos também por destruição. E essa destrutividade inata, essa destrutividade humana, que, quando Freud diz que não somos criaturas gentis, ele demorou muito para admitir. Né? Foi em 1920, ele vinha produzindo já muito teoricamente. Foi muito difícil para Freud admitir uma destrutividade humana pura. E a pulsão de domínio, que é essa mescla, eu acho que todas as questões que até o Carlos colocou, a jurista da Universidade Federal de Santa Maria colocaram, são relações onde a destrutividade sobrepuja a Eros. E nisso se dá a questão do domínio e do poder. Todas as guerras, me parecem que em todas as guerras subjaz a noção de domínio, de dominar, de subjugar e submeter o outro. Então, para mim, a raiz de tudo está nesta força destrutiva que aparece sobre a pulsão de domínio. Lógico que isso daria um maior debate, não ficou claro para mim, Carlos, o que te parece que seja para além do domínio. Né? Eu quero dizer que o domínio é esta mescla, mas que é onde impera a destrutividade. E eu gosto muito, finalizando mesmo agora, também estou que nem o Rudiero, me estendendo um pouco, mas tudo que trabalha pela civilização trabalha contra a guerra. É isso que o Freud fala ali. Toda a capacidade de pensamento, de ligação, de realizações do homem, da arte, do belo, enfim, tudo isso trabalha contra a guerra, né, no sentido de que aplaca a destrutividade. Mas ainda considero, embora tu ache que seja um 8, né, eu estou vendo um 8 aberto, que é em direção ao infinito, quando se diz que é essa polaridade que coordena, ou que movimenta todos os fenômenos da nossa vida. Alguém mais quer falar? O senhor tinha levantado a mão. Bom, eu vou fazer um comentário rápido assim do que me ocorreu, seguindo um pouco a partir do que a Ana Paula disse, porque esse evento, né, ele, como foi ressaltado no início, ele
está ocorrendo no mundo inteiro, né? Então, estão ocorrendo leituras dos textos do Freud no mundo inteiro. E eu acho que essa é uma forma, né, que a gente pode utilizar, que é pensar, abrir a possibilidade de pensar, né, nas várias instituições, nas universidades, como foi falado aqui. Quanto mais a gente puder pensar, quanto mais a gente puder abrir o debate, quanto mais a gente tiver elementos, e esse tipo de atividade que nos foi proposto, né, pelo pessoal lá que vem organizando essa atividade em Lisboa, quanto mais a gente puder abrir essa possibilidade de pensar e debater, mais chances a gente tem de poder se afastar da guerra, né? Infelizmente, a gente tem tido, como o Ruggiero falou, né, nos nossos governantes, a gente tem ido no mundo inteiro na direção contrária, mas a gente tem que, de alguma maneira, oferecer alguma resistência a isso, né? E a Ana Paula me lembrou aqui, eu quero agradecer muito ao Unicinos por ter aberto esse espaço e comprar a nossa ideia de fazer esse evento aqui, né? Eu queria fazer mais um pequeno comentário em relação ao que a Saldanha, né, a jurista, comentou. Eu acho que a beleza desse evento é justamente a gente poder dialogar não só áreas do conhecimento humano, vamos dizer assim, preocupados, né, áreas preocupadas, né, com o desenvolvimento do sujeito humano, mas com pessoas, em geral, de repente, de outras áreas, né, que a gente possa compartilhar essas preocupações como as que tu trouxesse. Eu acho muito rico que tu trouxesse de que as formas de dominação e as formas de violência têm mudado muito, vamos dizer assim, com o passar do tempo, né, e com o desenvolvimento tecnológico brutal que a gente vive na nossa era, que diferencia totalmente, vamos dizer assim, de outras eras. E aí eu me lembrei de trazer um dado do Eric Hobsbawm, né, que é um historiador muito interessante, onde ele faz um estudo sobre as guerras, e ele diz o seguinte, de que quanto mais tecnológica a guerra, é interessante ver isso, né, mais civis morrem. Então ele dá um dado interessante, que na Primeira Guerra Mundial, 5% dos que morreram eram civis. Na Segunda Guerra Mundial, 66% dos que morreram eram civis. E nas guerras altamente tecnológicas, onde os militares, vamos dizer assim, ficam atrás dos seus computadores e, enfim, disparando mísseis a distâncias enormes, de 80% a 90% dos que morrem são civis, né? Então, não só em relação à guerra, mas sobre todas as outras formas de dominação, quer dizer, jurídica, tecnológica, e algumas mais grosseiras, vamos dizer assim, como essa que estávamos falando aqui, quer dizer, da intenção de cortar verbas de universidades humanísticas, né, no sentido de que essas verbas não são bem aproveitadas, enfim, que as pessoas estão mais preocupadas em fazer balbúrdia do que em estudar ou produzir coisas. Eu acho que são formas de violência contra as quais realmente os espaços como esses e outros espaços de diálogo e de mobilização são fundamentais. Tá? Eu gostaria também de dizer que fiquei muito contente que Porto Alegre foi escolhida a cidade para, né, nós homenagearmos Freud no seu aniversário. E aqui, ouvindo todos, muito interessante as colocações, eu me lembrei que Freud também dizia que dessa guerra nunca se dá baixa. E ele estava se referindo a uma guerra dentro do ser humano, de lutar contra essas forças destrutivas de dominação, a necessidade de fazer parte de grupos que tem quem domina e quem é dominado. E disso que ele estava falando, que dessa guerra nunca daremos baixa. E eu acho que uma forma de lembrar que dessa guerra nunca se dá baixa é o que estamos fazendo aqui, justamente para ficar sempre cuidando disso dentro de cada um de nós. E acho que é uma forma da gente tentar
enfrentar essa barbárie que a gente está vendo crescer de uma forma tão intensa no mundo inteiro. Alguém mais quer fazer algum comentário? Oi? Tu quer falar? Eu quero fazer mais um comentário, desculpe, tá? Em relação ao que como é o teu primeiro nome? Como? Jânia. Em relação ao que a Jânia disse, que estamos em muitos momentos estamos perto da barbárie. Eu acho que isso tem a ver com o que a Tula disse. Eu acho que nós oscilamos o tempo todo entre civilização e barbárie, né? Quer dizer, seja internamente, quer dizer, somos dominados em muitos momentos por sentimentos e pulsões agressivas e destrutivas, e em muitos momentos por pulsões amorosas e construtivas. E eu acho que socialmente essa tensão permanente entre civilização e barbárie, ela existe constantemente. Aí eu estava me lembrando de um outro dado que tem a ver com o que a Jânia falava, de que as guerras em geral, as grandes guerras, não as guerras locais ou as guerras tribais, mas as grandes guerras, em geral, são provocadas pelos países mais desenvolvidos, né? Então, se a gente for pensar, Estados Unidos, França, Alemanha, então, o fato de haver um grande desenvolvimento tecnológico, jurídico, econômico, intelectual, absolutamente não é nenhuma garantia, vamos dizer assim, de que a guerra será evitada. Muitas vezes até o contrário, justamente para manter a sua hegemonia do ponto de vista intelectual, jurídico, financeiro, é que a guerra é justamente declarada. E não só a guerra em si, a guerra militar, vamos dizer assim, bélica, mas essas outras guerras todas aí que tu mencionaste. Alguém mais quer fazer algum comentário? Oi? Tu quer falar? Estou fazendo concorrência com o dinheiro. Quem vai falar mais? Não, eu só queria dizer uma frase que eu acho muito interessante, que reforça, talvez, a nossa atividade de hoje, é de que dizem que a guerra começa quando terminam as palavras. Então, a forma de se enfrentar a força bruta sempre foi a do pensamento. As leis, né, vieram justamente por isso, para esse enfrentamento da força bruta, da lei do mais forte, ou do olho por olho, dente por dente. Enfim, essa sofisticação, né, que possibilita o convívio e que amansa a destrutividade, ela está ligada justamente a essa possibilidade de pensar, de falar e de colocar em palavras algo que não precisa, que aí pode se suprimir o ato, né? Então, a gente poder passar do ato ao relato, quem sabe, é uma forma que se tem de conter a força bruta e a destrutividade. Então, toda atividade de pensamento, toda a arte, enfim, toda a produção intelectual colabora, o que não quer dizer extingue, né? Então, são formas de amenizar, formas de aplacar a nossa destrutividade, a nossa fera, que está sempre guardada em meio à espreita de oportunidades para se manifestar. Eu estava pensando aqui por que, desde que a psicanálise foi lançada no mundo, e isso já vai quase 150 anos, né, ela enfrentou resistências, mas também enfrentou adesões. E hoje, que é o aniversário de Freud, temos uma plateia tão diversa a ouvir, a provavelmente pensar, porque a maioria das pessoas veio também provavelmente mais para ouvir, é possível isso, mas eu acho que, especialmente as ciências do pensar, e eu estava comentando antes sobre estarmos numa universidade que é um lugar de se pensar, convoca a uma certa rebeldia da violência, da passividade do líder, né? Convoca que a gente se rebele de alguma maneira.
nós, psicanalistas, temos um pouco essa coisa de que a gente não para nunca de pensar. E isso é uma eterna rebeldia, né? Uma eterna forma de não estar conformado. E eu acho que a presença de tanta gente, olhando aqui da frente, né? E de gente diversa, e a diversidade é uma coisa que está começando a doer nessa nova cultura que a gente está vivendo, é algo que Freud, se estivesse aqui, bateria de frente com o que a Ana Paula estava lembrando da história do Eros, né? A ideia que ele sempre combateu é que o erótico venceria, mas ele não tinha nenhuma dúvida que nos compunha algo destrutivo. E o tempo todo criando pessoas para pensar sobre isso. Quando a gente trata pacientes, né, quando a gente tem os pacientes no consultório, eles vêm com uma força destrutiva interna. É muito interessante isso. As pessoas que se autoagridem de alguma forma e nos pedem para pensar sobre isso. Quando isso se transforma numa possibilidade amorosa de entender, a gente costuma dizer que eles sublimam, né? Tem uma capacidade de sublimar. É um ato maior. Então, eu nunca consigo descartar Freud e a sua forma de entender o mundo, porque ele sempre busca, né, pensar. Eu insisto, mais uma vez, um agradecimento ao Unicinos, né, e de todos os lugares que tenham uma forma de resistência e que nos ajudem a pensar e não nos tornem boçais toscos, né, nesta coisa do humano que, em algum momento, se arma e se liga à violência, porque todo momento em que a gente aponta a arma, né, algo de destrutivo vai vir. O saber nunca é violento, né? O saber acalenta e é amoroso. Olá, boa noite. Bom, eu me chamo Maslova e eu fui curiosa, né, e a pensar, né, com a primeira colocação do senhor, daquele senhor, em relação... Foram palavras que me impactaram um pouco. Se ame ao próximo como a si mesmo, mas que eu não sei nem o que é amar a mim mesmo. Isso me ficou ressoando. Não sei, talvez falamos de Eros, né? Na pulsão de vida, enfim, o bem-estar ou o mal-estar da sociedade. E a outra foi que, sim, as guerras, né, as lutas, poder e violência, no meu pensar, um pouco, a violência estaria a serviço do poder, porque, ao fim e ao cabo, não me ocorre outra, porque as guerras estão a serviço do poder, incluso, quanto mais intelectuais, mais perigosos, porque seria a manutenção desse status, ou deste posto. Né? Enfim, a pensar. Não, eu queria entrar um pouco nessa discussão a respeito do amar ao outro como a si mesmo, que o Carlos referiu, porque eu acho que o Freud usou essa expressão nesse texto, Porque a Guerra, como uma ironia. Tá? Porque tem um outro texto dele, além do mal-estar na civilização, ele tem um outro texto que é próximo no tempo, que é o Futuro de uma Ilusão, falando sobre a religião. Né? Isso foi uma das previsões que o Freud não acertou. Ele disse que o pensamento científico, o pensamento racional ia suplantar o pensamento religioso, e a gente vê que isso não se confirmou, mas enfim. E nesse texto, o Freud diz claramente que ele não acredita nessa questão de tu amar o outro como a ti mesmo. Assim. Ele, inclusive, diz uma coisa seguinte: essa história de amar o outro como a si mesmo, nenhum ser humano pode amar todo mundo do mesmo jeito. E ele diz assim, inclusive seria injusto com aqueles que estão ao teu redor, tu amar a todos como a esses que estão ao teu redor, porque tu estaria fazendo uma injustiça, tu estaria fazendo uma homogeneização, assim, né? Então isso é impossível, não tem como tu amar o outro como a ti mesmo, e ele diz que seria essa injustiça. E uma outra questão que eu queria levantar também, assim, a gente tem falado muito aqui que o Freud, e eu concordo com isso, o Freud tinha essa ideia de que o ser humano tem pulsões de destruição, pulsões, como ele chama, de morte, enfim, né?
Mas eu acho que o Freud ressalta muito nos seus vários textos, ele aborda isso, que não necessariamente o destino do ser humano é destruir, né? Eu acho que isso é uma coisa importante. A gente tem essas pulsões de destruição, de dominação, de agressão, como ele diz, né? Mas ele diz assim que ele não considera isso um destino do ser humano ter que necessariamente destruir, né? Ele fala, exatamente, ele fala da cultura, das possibilidades de se dar vazão a essas pulsões agressivas, que ele considerava, inclusive, que é necessário que cada ser humano coloque a sua agressão de uma maneira sublimada, coloque para fora de si mesmo, até para não sucumbir internamente. Essa é a teoria do Freud sobre isso. Então, nós temos que botar, mas isso pode ser, e é isso uma questão importante que ele coloca, que ele diz nesse e outros textos, que não existe a ação pura de cada uma dessas pulsões de vida ou de morte. Ela é sempre um amálgama dessas duas forças que, para a gente obter os nossos objetivos, a gente tem que ter uma agressão, entre aspas, que eu considero isso um sinônimo de ter força para lutar e para enfrentar aquilo que a vida nos impõe, né? E isso vem dessa pulsão de dominação que a gente usa para dominar as forças da natureza, as forças que estão no dia a dia para a gente enfrentar as agruras da vida, né? Matar um leão por dia, como diz a Ana Paula, né? Então, eu queria ressaltar isso, assim, que, embora a gente tenha pulsões de destruição, de agressão, isso não tem que ser um destino nem de cada ser humano, nem da humanidade como um todo. Sim, é o uso da pulsão de destruição para poder suplantar algo e ir em busca do novo, né? Mas o novo precisa de Eros, precisa realmente das duas atuando em conjunto. Obrigada. Boa noite. Meu nome é Diana e eu não sou psicanalista, mas tenho uma dúvida. No texto eu entendo que Freud fala de civilização como um processo de evolução cultural. Então eu fiquei com uma dúvida, se alguém pode me esclarecer, de se desde essa visão um pouco eurocêntrica, ele não deixa do lado a possibilidade da existência de outras culturas que fora da razão ocidental, elas pensaram e ainda pensam o mundo de formas diversas, que agora, desde o pensamento ocidental, digamos assim, pensamos ou aparecem hoje como se fossem algo novo, e há muitos anos outras organizações viveram assim mesmo, sem a guerra, por exemplo. Como é teu nome? Diana. Diana. Opa. Sim. Eu acho que sim. Eu acho que tem um pouco de uma visão eurocêntrica do Freud. E a gente não pode dissociar o Freud do seu tempo também, né? Quer dizer, é um homem que viveu, né, fim do século XIX, início do século XX, e esse trabalho, de um lado, ele entendia muito bem o funcionamento de culturas, de outras culturas, né? Tanto que ele tem vários textos antropológicos bastante interessantes, né? Alguns são contestados pelos antropólogos, o próprio Totem e Tabu, que é um texto muito estudado na antropologia e ao mesmo tempo muito contestado, algumas teorias que ele coloca ali, ou mesmo o texto dele sobre Moisés, o egípcio, enfim, ele tem algumas teorias que são contestadas, né? Mas então ele estudava muito algumas outras culturas de outros povos e de outras origens culturais.
Mas eu acho que, em muitos momentos, dominava um pouco um pensamento eurocêntrico de que todas as culturas evoluiriam e, se desenvolvessem, chegariam, vamos dizer assim, a esse ideal cultural que era o ideal, na verdade, da Europa dominante, né? Tanto que, no Futuro de uma Ilusão, ele tinha esse ideal iluminista, né, de que a razão sempre ia predominar, vamos dizer assim, e que, se o homem continuasse se desenvolvendo cientificamente, ia se desenvolver a razão e o pensamento científico a tal ponto que acabariam as religiões, acabaria as crenças mágicas. E hoje a gente sabe que não é assim, quer dizer, de que as crenças mágicas e primitivas coexistem, quer dizer, não só nas culturas muito desenvolvidas cientificamente, economicamente, né, mas nos mesmos sujeitos muito cultivados intelectualmente e muito intelectuais, algumas crenças primitivas continuam existindo, né? E as formas de pensamento primitiva também continuam existindo, né? Mas eu estou de acordo contigo, eu acho que em muitos momentos prevalecia, assim, uma mentalidade um pouco eurocêntrica e que acreditava que todas as culturas, na medida que fossem se desenvolvendo, chegariam ao ideal cultural daquela época e daquele contexto histórico. Saudações a todos e a quem tomou a iniciativa de nos reunir aqui nesse encontro e também dar os parabéns ao Freud no dia do aniversário dele e agradecer o presente que ele nos deixou nesse texto, nesse estudo, nesse ensaio, que talvez, creio, que ele quis dizer a diferença entre um zoológico e entre um planeta Terra. Então, talvez no zoológico se use crachá, mas talvez no planeta Terra sejamos apenas filhos da mãe Gaia, uma imensa placenta que é o oceano, os continentes, e nós todos aqui vivendo dentro dela, como a mãe de todos. Então fica essa reflexão, esse agradecimento e os parabéns ao aniversariante do dia. Grato. Alguém mais? Eu queria a ajuda lá do doutor Rogério a respeito de um pensamento que me ocorreu, que eu tenho seguido uma lembrança nesse ambiente de psicanálise que está se discutindo ou se revendo ou pensando sobre... olha, assim, que não foi lembrado que durante esse percurso onde estava essa discussão de guerra, que houve um homem no mundo que rompeu contradições. Gandhi foi o único que rompeu com as tradições do modo de fazer a guerra. Doutor Rogério, por que isso não se repete? Vamos ver o filme do Gandhi e descobrir por que Nehru e aí criou o Paquistão. O que houve nesse momento entre Gandhi e Nehru para que ocorresse essa perda significativa do Gandhi, que tinha a Índia toda na mão dele para o melhor amigo dele, o parceiro dele de guerras pacíficas. Por que não continua isso acontecendo, doutor? Sim, sim. Tomara tivéssemos muitos Gandhis, né? Enfim, né?
Mas o que eu poderia lhe dizer, claro, eu não tenho muita coisa a lhe dizer sobre isso exatamente, mas eu vou fazer um gancho com outra coisa e que está ligado com o que dizia a Ana Paula. Uma vez na abertura de um congresso brasileiro de psicanálise, o professor Donaldo Schiller, que é um antropólogo e historiador e estudioso da mitologia, enfim, que muitos aqui devem conhecer, o professor Donaldo Schiller fez a conferência de abertura do Congresso Psicanalítico. E ele disse assim, de que ele depositava muita esperança na psicanálise, porque ele achava que a psicanálise era o relicário da palavra. Tá? Ou seja, que numa sociedade onde se pratica muito ato, tá? Com muita violência, com muita atuação, de que uma área do conhecimento humano que se dedicasse à palavra, que é a psicanálise, se constituía, vamos dizer assim, num relicário, né, onde se guardam coisas sagradas e que a palavra seria um elemento sagrado nesse sentido. Eu acho que não é só a psicanálise que é o relicário da palavra, dizer, todas as áreas humanísticas, né, dizer, a literatura, a filosofia, o direito, todas as áreas que se dedicam, vamos dizer assim, ao desenvolver o conhecimento humano, eu acho que são um relicário do pensamento, né, e que se coloca como oposição, vamos dizer assim, à violência. Né? Então, eu quero saudar, assim como a Eliane fez e como a Ana Paula fez, que a gente possa fazer esse encontro aqui dentro de uma universidade que é um relicário, vamos dizer assim, do conhecimento. E eu acho que quanto mais nós pudermos desenvolver, dizer, o conhecimento, a palavra, o pensamento, eu acho que mais a gente vai no sentido da paz, mesmo sem ter um Gandhi aqui presente, mas a gente vai mais no desenvolvimento da paz do que da violência. Alguém mais? Bom, né, eu acho que foi uma atividade bem interessante. Estou vendo que as pessoas todas estão atentas e interessadas, enfim. Quem tiver interesse, essa atividade, como foi falado antes, ela foi filmada e transmitida ao vivo enfim, para quem quisesse ver no Facebook, assim como estão nessa página, é Freud 24, o nome da página, todas as atividades que foram feitas ao longo dessas 24 horas, que ainda vão ocorrer, estão lá, filmadas. Quem tiver interesse de assistir, de ver as fotos, é bem interessante. Foi um dia festivo, né? Oi? Começou na Nova Zelândia, né? Passou pela Polônia, 2 cidades na Polônia, China, Índia, em Teherã, né? Lisboa, França, em Paris. Ainda vai passar Lima, Washington, Santiago, em Guadalajara, no México tem 2 cidades, enfim, são várias as cidades, eu não sei todas aqui, mas quem tiver interesse de ver, é bem interessante, é um site festivo, né, para celebrar, então, a data de hoje. Eu quero agradecer muito a presença de todos, né, enfim, acho que uma salva de palmas para o Freud vale, né? Boa noite.